E aí, meus caros, tudo bem com vocês? E aí, estamos em poucos aí, né? Mas, enfim, o que não importa é a quantidade. O que importa é que consigamos aí, né? Melhorar nossa aprendizagem. Aí temos o Henrizinho, seja bem-vindo, Henrizinho. Temos, quem mais aí? Isabelle está entrando. Aí tem o K12 Prime, que sou eu, que eu tô com um celular aqui do lado para ter um retorno, para conseguir visualizar vocês. E, bom, por enquanto é isso daí. Eu vou deixar o microfone de vocês aberto, tá, pessoal? Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, aí vocês sintam-se à vontade, tá? Então o microfone de vocês está aberto. Tendo alguma pergunta, você pode desbloquear ali o teu microfone, tá? E aí fazer a tua pergunta. Bom, como estamos aí em pouco, deixa eu aceitar aqui o Bernardo que está chegando. Isso aí, Bernardo. Seja bem-vindo, Bernardo, na nossa aula. Estamos tentando mudar os horários aí, nem sempre ser os mesmos, né? Justamente para vocês terem uma possibilidade maior de participarem, que às vezes tem irmãos ou outras pessoas usando o computador também, né? Então a gente está tentando aí revezar os horários, né? Eu conversei isso aí com o pessoal lá da coordenação, justamente para tentar, né, fazer com que vocês tenham uma facilidade maior, né? Que às vezes sempre o mesmo horário é mais complicado, né? Mas daí vocês conseguem visualizar. Deixa eu acabar aqui apagar o meu vídeo, meu áudio, que eu não quero que a minha voz K12 Prime sou eu falando. Beleza, povo? Alguma pergunta aí das aulas anteriores? Não? Como é que vocês estão? Temos no chat aí, salve, professor, salve, Rizinho. Saudade de vocês, cara. Mesmo brigando bastante com vocês lá para manterem o silêncio, prestar atenção, mas tudo isso aí é com carinho, tá? Porque eu quero que vocês realmente aprendam e evoluam, né, no conhecimento em si. Essa é a preocupação lá com o futuro de vocês. Bom, bora lá então? Alguma pergunta sobre os vídeos anteriores, pessoal? A gente começou a ver sobre distribuição eletrônica, né? Sobre tabela periódica. Alguma coisa aí que vocês queiram perguntar antes de começar a aula? Estou disponível aí para ouvi-los. Como é que vocês estão? Pode responder para mim, pessoal. Tudo certo? Deixa eu diminuir o som aqui, que eu não preciso ouvir pelo celular. Bom, bora lá então. Então, nosso objetivo, isso aí, Isabelle, Henrizinho, tudo certo? Valeu. Então é bom saber que vocês estão entendendo, né? E aí, Bernardo, tudo certo também, Bernardo? Pode responder aí. Tudo certo? Beleza. Então é isso aí. Bom, continuar então com o assunto. Agora vamos puxar um pouquinho mais, tá? Vamos falar sobre ligações químicas. Então, antes de compartilhar a tela com vocês aqui, eu vou pegar uma tabela periódica e aí eu vou compartilhar com vocês a tabela. Essa tabela, acho que eu já mostrei para vocês, é a P-Table. Aliás, vou fazer diferente. Eu vou compartilhar com vocês como é que se encontra essa tabela, né? Que vai que vocês queiram mexer também, né? E ela é bem, bem legal. Então, deixa eu compartilhar aqui a telinha com vocês. Deixa eu tirar aqui. Então, é o seguinte, ó, quando você quiser mexer numa tabela periódica boa, você vai fazer o seguinte, ó, você vai aqui no Google, né, como eu estou, vai digitar aqui, ó, P-Table, aqui na sua pesquisa. Pode ser maiúsculo ou minúsculo, tanto faz, tá? Essa primeira aqui, ó, ptable.com, né, ptable.com, ela é uma tabela periódica dinâmica. E aí você vai clicar nela e aí já vai aparecer essa tabelinha aí, tá? Acho que eu já mostrei para vocês, né? Ela, justamente em algumas aulas anteriores aí, né? Não lembro se foi ao vivo ou gravada, mas acho que eu já mostrei para vocês, né? E essa tabela é muito legal porque ela mostra várias coisas. Por exemplo, vou pegar o cromo. O cromo está aqui, ó.
Aqui está no nome em latim, ou em outro idioma, na verdade, crômio não está bem em latim aqui, está no outro idioma, não está em português, mas não importa muito, tá? Você vai clicar aqui, por exemplo, no cromo, ou no elemento que você quiser. Então, vou clicar aqui no cromo. Olha que legal que aparece. Aparece as informações referente ao elemento cromo. Né, ó? Então, você tem lá um monte de informação. Você que está pequenininho aí, ó, mas no teu computador você vai ver melhor. Então, tem as características principais, as aplicações, né, ó, tem várias informações sobre o elemento em si. Então, se você tiver uma curiosidade, né, para ver sobre algum elemento, você justamente pode entrar nessa tabela, né, e pesquisar, né, pesquisar sobre o elemento em si que você tem interesse em saber um pouquinho mais, tá? Então, por exemplo, eu vou pegar, sei lá, pegar o ferro. Todo mundo sabe do ferro, né? Ó, pegar o ferro. Cliquei no ferro, aparecem as informações referente ao elemento ferro, né? Ó, característica, tipo de ferro, aplicações, história, abundância, né? Que é a quantidade que ele aparece na natureza, compostos, isótopos, papel biológico, aparece várias informações dele. Quando você vai na sua tabelinha e você clica aqui em cima em orbitais, tá vendo? Wikipédia, propriedades orbitais. Teoricamente, a tabela não muda, né? Agora, se você clica, por exemplo, em um elemento qualquer, o lítio, vou pegar o lítio aqui, ó. Cliquei em cima dele. Perceba que nessa parte aqui, ó, que eu vou deixar em destaque, ó, aparece a distribuição eletrônica dele. Então, no caso da distribuição do lítio, ó, é um S2, 2S1. Tá, ó. Se eu pegar aqui do magnésio, clicar no magnésio, olha a distribuição aqui, ó, um S2, 2S2, 2P6, 3S2. Tá? E aí você tem a distribuição de todos os elementos da tabela periódica. Algum deles vai dar um pouco diferente daquilo que você aprendeu, tá? Que a gente não aprofundou tanto. É, por exemplo, do ferro. Do ferro não dá errado, mas se olhar, por exemplo, do cobalto, pegar do manganês aqui, ver do manganês, do cromo. Do cromo, aqui você vai perceber, ó, que é 4S2, seria 3D4 se você fizesse usando a distribuição. Mas, enfim, aparece a distribuição correta dele. Tá? A grande maioria, para não dar erro, pegue essas duas primeiras colunas, a 1 e a 2, que são famílias importantes. Ó. Então, a família 1, lembra que o hidrogênio ele não devia estar aqui, né? Começa a partir do lítio. Então, lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio. Essa família é chamada de família dos metais alcalinos, tá? Metais alcalinos, que antigamente era chamada de família 1A. A família 2, que é chamado de metal alcalino terroso. Seria legal você ter um caderninho e anotar esses nomes aí, tá? A gente vai aprofundar um pouquinho mais referente a isso, tá? Então, vou voltar a falar. Família 1A, para dar tempo de você anotar. Família 1A é chamado de metais alcalinos. Metais alcalinos. Tirando o hidrogênio, que ele não devia estar aqui. Tá? Começa no lítio. O 2, aí todos. O hélio não devia estar aqui. Ó, tá? O hélio não está aqui. Ele vai a partir do berílio. Tá? Então começa do elemento berílio. Deixa eu clicar no Wikipedia para deixar a tabela bonitinha. Tá? Então aqui ó, o hidrogênio tira, aí fica o lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio, metal alcalino, aí a família 2A, ó, só que está em destaque aí, ó. Berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário ou rádio, metal alcalino terroso. Esses elementos centrais que estão aqui, ó, são chamados de elementos de transição externa. Começa aqui no escândio, ó, que é o 21, e vai até o copernício, que é o 112, aqui no meio, tá? Ó. Então, esse elemento central é o metal de transição, beleza? Agora, essa coluna 13 aqui, ó. Então, qual que é o metal de transição? É a 3, a 4, a família 5, família 6, família 7, família 8, família 9, 10, 11 e 12. Famílias ou grupos, tá? Tudo a mesma coisa. É como se fossem sinônimos. Família é uma nomenclatura um pouco mais antiga e grupos uma nomenclatura um pouco mais nova, tá? Então, da 3 até a 11, até a 12, me desculpe, eles são elementos de transição externa.
Esses elementos aqui de baixo, ó, que é o lantânio, sério, todos esses aqui de baixo, eles são chamados de transição interna, tá? Por que isso? Porque se você clicar aqui na tabelinha periódica em largo, olha o que acontece, ó. Clicar aqui em cima, lá em cima, na parte superior, ó, vai seguir na setinha, ó. Clicar em largo, perceba que aquelas duas linhas que estavam lá embaixo, elas são jogadas para dentro da tabela periódica. Foram jogadas para dentro. E essa parte aqui, ó, foi jogada para fora, né? Da 13 a 12 foi jogada para fora. Então, por isso que acontece isso, né? Ó, do lantânio, né, essas duas linhas, elas são chamadas de transição internas. E aqui, a da 13 a 12, são chamadas de transições externas, porque elas são jogadas para fora da tabela, tá? Só vou tirar aqui do largo, senão você não vai conseguir visualizar a tabela periódica inteira. Então, para deixar essa tabela menor, né, um desenho menor, eles pegaram aquelas duas linhas e jogaram aqui para baixo, que são as transições internas, tá? Agora da família 13, ou grupo 13, até o 18, ó, 13, 14, 15, 16, 17, 18, são famílias importantes também, tá? Então essa 13, ela é chamada de família do primeiro elemento, família do boro. Vamos relembrar os nomes? Família 1, metal alcalino. Família 2, metal alcalino terroso. Da 3 até a 12, transições, né, podendo ser interna ou externa. Agora, a família 13, estou deixando em destaque para você, né? Ó, família do boro, que é o primeiro elemento, tá? Veja que o primeiro elemento aí é o boro. A 14, família do carbono, beleza? Família do carbono. Inclusive, o carbono é um dos elementos mais importantes que tem na tabela periódica. Tem uma parte da química que estuda só o carbono, que é chamada química orgânica, tá? Que é justamente a química do carbono. A 15, família do nitrogênio. Aí está escrito como azoto, tá? Mas é o nome latino dele, tá? Mas o nitrogênio tem o símbolo N e ele é o principal elemento dessa família. Família do nitrogênio. O 16, deixa eu aceitar aqui quem está chegando, a Gabi. 16 é a família do oxigênio. Só que essa família tem um nome. Ela é chamada de calcogênios. Beleza? Então a 16 é calcogênios. A 17, que é a família do flúor, mas tem um nome específico. Família dos halogênios. Tá? Veja que está aparecendo aqui embaixo. Halogênios. Tá vendo? E a 18, que é a última da tabela periódica, é chamado de gases nobres. Beleza? Então vamos ver lá. Vou tirar o compartilhamento. Vamos ver quem sabe aí. Bem rapidão, tem que ser bem rápido para responder. Família 1A, como é que chama? Muito rápido, muito rápido. Vamos lá. Metal alcalino. Isso mesmo. Família 2A. Metal alcalino terroso. Isso mesmo. Da 3 até a 12. Transição externa ou interna? Isso mesmo. Dentro da tabela é transição interna ou externa? Interna. Isso. E daquela lá de baixo, né? Aquelas linhas de baixo é interna e a que está no meio é externa. A família 13. Família do boro. Isso mesmo. 14. Carbono. Isso. 15. Nitrogênio. Isso. 16. Esqueci agora. Calcogênios. Isso. 17. Halogênios. Isso mesmo, halogênio. E a 18, que é a última? Gases nobres. Gases nobres. Isso aí. Valeu, Henrizinho. Então vamos compartilhar novamente aí com vocês a tela. Tá? Então, como foi dito aí, ó, então é bem importante você saber esses nomes, tranquilo? Agora é o seguinte, ó. Não sei se vocês vão lembrar, espero que sim. Deixa eu abrir aqui o Paint. A sua tabelinha periódica, só deixa eu tirar aqui compartilhamento, que eu vou pegar uma imagem da internet aqui, não quero que apareça propaganda, tá? A sua tabela periódica, ela tem uma certa divisão. Deixa eu pegar aqui, ó, tabela periódica sem os elementos. Quero pegar só o esqueleto dela.
Então, vamos pegar aqui, ó, só o esqueletinho dela, para você entender bem. Vou copiar aqui, devo jogar no Paint, e aí você vai visualizar o que eu quero explicar. Agora sim, vamos compartilhar aqui a telinha com vocês. Sabe Deus que vem nessa propaganda, né? Então, é bom garantir, né? Pegar só a imagem que vocês podem visualizar. Então, aqui temos a nossa tabela. Aí, lembra das aulas anteriores, que é bem importante você lembrar também, ó, que tem uma linha aqui, ó, que separa as duas primeiras colunas. Aí tem uma outra linha aqui que separa as famílias. Quais são os subníveis que nós temos? Lembra os subníveis? São 4. S, minúsculo, né? Ó, S, P, D e F. Tem outro, tá? G, H, mas só estamos usando esses 4. O número de elétrons que cabe no S são 2. Vou colocar em ordem, tá? O número de elétrons que cabe no P são 6. O número de elétrons que cabe no D são 10. E o número de elétrons que cabe no F são 14. Isso aí, montei o diagraminha lá, né? Para montar o diagrama que vocês já sabem usar. Nas duas primeiras colunas, quais os subníveis que aparecem nas duas primeiras? São subnível S. Sendo que na primeira vai ser S1. Vou deixar maior aqui. Na segunda, S2. Isso mesmo. Vou deixar maior aqui, ó. Então aqui são S. S1 e S2. E essa parte do meio aqui? Aparece qual subnível? Pode participar aí. D. Isso, D, isso mesmo. E na última lá, né, depois dessa linha que eu fiz aqui para separar? AP. Isso mesmo. E as duas linhas lá de baixo que eu não desenhei? É a F. A F, beleza? Vamos ignorar por enquanto a F. Vamos usar só a S, a P e a D, tá? Para facilitar a tua vida aí. Essas famílias S e as P's, elas são chamadas de famílias representativas, tá? Por que elas são representativas? Elas são as principais famílias da tabela periódica. E essas famílias representativas, antigamente, nós usávamos a simbologia A para representá-las. Então, você pode perceber na nossa tabela, essa tabela aqui está um pouco mais atual, né? Essa tabela periódica dinâmica, mas essa 1 seria antigamente chamada de 1A. Essa 2, antigamente chamada de 2A. Aí lá para o outro lado, lá para 13, seria 3A. Essa 14 seria 4A. Essa 15 seria 5A. Perceba que é o último número, tá? Ó, 13, 3A. 14, o último número é 4, né? Então 4A. 15, o último número é 5, então é 5A. 16. Não seria a regra do octeto, professor? Quase lá. Não falei da regra do octeto ainda. A regra do octeto é a parte da ligação em si, tá? Então aqui a 16 é a 6A, a 17 é a 7A e a 18 é a 8A. Beleza? Então, 1A, deixa em destaque na tabelinha da visualização. Ó. Então, A, 2A, é lá para o outro lado. Ó. 3A, 4A, 5A, 6A, 7A e 8A. Beleza? Então, essas famílias são chamadas de representativas. Essa que está no meio, que é a família D, ou aquela de baixo lá que eu não coloquei, que é a F, são chamadas de elementos de transição, tá? Sendo que a D, que é aqui no meio, é a transição, igual falaram para mim aí, né? Transição externa. E a parte lá de baixo, que eu não havia colocado, é a transição interna, tá? Então, a F, que estaria aqui embaixo, ó, vamos colocar aqui só para deixar bem bonitinho nosso desenho. Então, essa parte lá de baixo, né, que seriam aqueles elementos, que seriam o subnível F, são as transições internas. Beleza? Agora, o que vem a ser a regra do octeto? A regra do octeto, agora é a parte bem importante para você entender, tá? Preste bem atenção aí. Quem estiver ouvindo, não deixe de perder essa explicação agora. Até deixar de cor vermelha aqui, ó. Essa última coluna para gente, vermelha eu disse, não preta.
Essa última coluna aqui, ó, ela é uma das mais importantes da tabela periódica inteira, que aí ela é chamada, conforme já responderam, né, de gases nobres. Beleza? Quais são os meus gases nobres? Qual que é o primeiro que está aqui? Vamos ver lá. Ó. É o hélio. O segundo, ó, neônio. O terceiro, argônio. Próximo, criptônio. Próximo, xenônio. Próximo, radônio. E aqui tem vários nomes para esse último aqui, tá? Aqui nessa tabela está como oganésium, que geralmente é o nome mais usado. Então, esses elementos aqui, do grupo 18, eles são chamados de gases nobres. Gases nobres, não esqueça ele. Vamos pegar aqui, ó, o neônio e o argônio como exemplo. Me respondam aí, ó. Qual que é o número atômico do neônio? 10. Isso. Qual é o número atômico do argônio? 18. Isso mesmo. Então vamos pegar esses dois aí como exemplo. Então vamos pegar o meu neônio, que tem número atômico 10. Então, lembra letra maiúscula na primeira, né? E letra minúscula na segunda. O número atômico é representado pela letra Z. Não esqueça isso, tá? Então 10 para ele, 10, não 100. Agora vamos fazer o seguinte, coisa que vocês esperam que já saibam. Vocês que vão me digitar aí para eu ver se vocês estão entendendo. Qual que é a distribuição eletrônica do neônio? Alguém consegue digitar para mim? Para eu poder escrever? Vou começar. 1s2. Depois. Alguém consegue falar? Vamos fazer uma colinha aqui. 2s2. Isso mesmo. 2s2. E depois? 2p6. Perfeito. 2p6. Aí já deu, né? Uhum. Aqui, ó, soma aqui, ó. 2. Deixar de destaque aqui, ó. 2 mais 2, fechou 4, né? Mais 6, fechou 10, que é onde eu queria chegar. Fechou aqui, tá? Agora vamos fazer o seguinte. Ó. Qual que é a distribuição por nível? Porque essa distribuição aqui é chamada de subnível. Aqui eu uso o S, o P, o D e o F, é chamada de distribuição por subnível. Agora aqui embaixo, vamos colocar a distribuição por nível. Quais são as letrinhas que eu uso para nível? Bastante pergunta para vocês. Isso. K. L. L. N, O, P, Q. Isso mesmo. Quantas que eu tenho aí? 2. Quantos níveis que eu tenho? Agora, para ajudar, ó, você vai olhar o nível, o número que está na frente. Então, aqui, ó, você tem o nível 1, certo? E aqui você tem o nível 2. E aqui também tem o 2, ó, que é o mesmo nível, né? Ó, mesmo na frente, o mesmo nível. Então, nesse caso, temos dois níveis, o K e o L, certo? Então, vamos colocar aqui, ó, aqui embaixo. K igual a quantos elétrons que tem o K? Vou deixar em preto aqui. 2. Isso. K igual a 2 elétrons. E o L? Quantos elétrons que eu tenho? 8. 8, perfeito. Isso aí. Quem não tá falando nada tá entendendo, né, pessoal? Tô subentendendo que esteja entendendo. Opa, fiz um risco aqui, acho que não fui eu, foi outra pessoa que fez esse risco, né? Quem que fez esse risco aí? Vamos lá, deixa esse risco aí. Agora, vamos pegar o próximo elemento, que é o argônio. Não rabisquem a tela, pessoal. Próximo elemento é o argônio, que tinha número atômico 18. 18. Vamos fazer o mesmo esquema, distribuição por subnível e nível. Então, por subnível, 1s, 2, depois 2s2. 2s2, 2p6. 2p6, perfeito. Deixa eu aumentar aqui o espaço. 2p6. 3s2. 3s2, perfeito. E 3p6. 3p6, isso aí. Essa é a distribuição por subnível. Quantos níveis que tem no argônio? O M.
Isso, 3, né? KLM. Então, o K, quantos elétrons? 2. O L, quantos elétrons? 8. 8, perfeito. E o M, que é o último, quantos elétrons? 18. Do argônio, não no total. Olha do argônio só. Vamos ver, ó. O M é o terceiro nível, né? Terceiro nível, ó, tá aqui, ó. Terceiro nível, terceiro nível. Então, eu vou somar quantos elétrons que eu usei aí para a distribuição dele. Então, aqui, ó, 2 para essa primeira parte e 6 para essa última parte. 8. Isso mesmo. Então, ali eu vou ter 8. Então, o meu M deu 8 elétrons. Consegue ver uma igualdade entre o neônio e o argônio? Alguma coisa que se relaciona? Neônio com número atômico 10 e o argônio com número atômico 18. Perceba o seguinte, ó. Essa última camada aqui, ó, lembra o nome? É chamada de camada de valência. Quantos elétrons que ela tem? 8. E o argônio? A última camada, a camada de valência, vai ser quem? O M. Quantos elétrons que ele tem? 8. 8. E se eu fizer a distribuição de todos os outros? Vai dar 8. Vai dar 8. Então, do neônio dá 8, do argônio dá 8, do criptônio dá 8, do xenônio dá 8 também, do radônio também dá 8 e do ganésium também dá 8. Só tem um elemento nessa família que não dá 8, que é o hélio, que tem número atômico 2, né? Então não tem como dar 8. A distribuição dele vai ser um S2. Então todos os elementos, com exceção do hélio, têm 8 elétrons na camada de valência. E essa ideia de ter 8 elétrons na camada de valência significa estabilidade. Tá? Então, ter 8 elétrons na camada de valência, então a regra do octeto é essa. Ó. 8 elétrons na camada de valência é igual a estabilidade. Oi? Eu não ouvi o que você perguntou? Ele não precisa receber outros elétrons. Nem receber e nem doar. Ele já tem 8. E beleza. Então ele não quer mais fazer nada, tá? Então, já que você entendeu isso, ó, já que 8 elétrons na camada de valência significa estabilidade, o que vai ser a regra do octeto? Vamos definir a regra do octeto agora. Todos os outros elementos, vou deixar em azul aqui, ó. Vou pegar nossa tabela, deixar um pouco mais forte a linha. Então, todos os outros elementos, eles querem fazer o quê? Ficar igual ao gás nobre. Eles querem ficar exatamente igual ao seu gás nobre. Então, para isso, eles usam a regra do octeto. Então, qual seria a regra do octeto? Qual seria a fala? Vamos ver se estão entendendo o que eu estou explicando. Pode participar aí. Vamos dar umas dicas. Para doar ou receber outros elementos? Isso, doar ou receber elétron. Para ficar com quantos na última camada? 8. Isso. Então, a regra do octeto é ficar com a configuração eletrônica igual a de um gás nobre. Ou seja, ficar com a configuração eletrônica com 8 elétrons na camada de valência. Alguns casos com 2, para ficar igual ao hélio. Tá? Mas já a grande maioria, eles querem ter 8 elétrons. Entendendo isso, ó, olha como é fácil agora a parte da ligação. Quem fez essa linha laranja aí, ó, se puder apagar, mas se você não souber apagar, daí pode deixar mesmo para não cair a ligação. Para não cair a sua aula. Vamos pegar um exemplo qualquer. Vamos voltar à nossa tabela. Vamos lá, Rizinho, você que está participando bastante. Escolhe um elemento qualquer aí, que você queira. Pega o número atômico baixo, tá? Berílio. Berílio. Pegou bem baixinho, mas beleza. O número atômico dele é 4. Então vamos ver o que ele quer fazer. Não vamos pegar o berílio, senão vai confundir tua vida. Vamos pegar o magnésio. O potássio. Potássio? K, beleza. Potássio, número atômico 19. Beleza, esse não vai confundir você.
Então, vamos ver lá. Potássio, vamos fazer a distribuição dele. Já vai fazendo aí, tá? Porque tudo é baseado na distribuição. Enquanto eu me ajeito aqui. Então, potássio, o Z é igual a 19. Então, a distribuição que você já fez, 1S2. 2S. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, Calma lá. 3P6, 2P6. Calma, tô meio lento. 3S2. Fala lá pra mim. 3P6. 3P6. 4S. Cortou a tua fala. 4S. 1. Isso aí. Essa é a distribuição do potássio. Cara, a parte mais importante do 9º ano você já entendeu, que é a distribuição eletrônica. Então, isso aí ó, é o mais importante mesmo do 9º ano. Então, a parte mais importante você já entendeu. Então, o primeiro ano para você vai ser fácil. Tá? E por nível, que é a segunda parte mais importante agora. Então, por nível, K igual a quanto? K igual a 2. 2. L. 8. 8, perfeito. M. 9. 8 é quem tem 3 na frente, tá? Você tem quem tem 3 na frente, é o 3S2 e o 3P6. Então dá 8 também, né? 8. Beleza? E o N, quem tem 4 na frente. Quantos elétrons? 4. Um só. Ah, tá. Entendi. Entendeu? Então aqui, ó, vou grifar. Então, ó, 2 elétrons, ó. Deixa eu deixar mais fino. O nível K, ó, nível K, só tem 2, ó. Então coloquei aqui, ó, nível K, 2. Quem tem 2 na frente, ó, que é esse aqui e esse aqui, ó, eu vou somar os elétrons que ele tem. Então ele tem, ó, 2 elétrons aqui mais 6 elétrons aqui. Então, somando esses dois, ó, você vai ter 8. Agora, o terceiro nível. O terceiro nível é esse aqui, ó. Quem tem 3 na frente, ó. Então, tem 3 aqui e tem 3 aqui. Então, eu vou somar os elétrons deles. Então, você vai ter, ó, 2 aqui, ó, mais 6 aqui. Então, 6 mais o 2, fecha o teu terceiro nível. E o último nível, que é o 4. Então, 4 aqui, eu só vou ter um elétronzinho só. Então, só um elétronzinho aqui, ó. Então, esse aqui vai ser o quarto nível. Beleza? Então, fica 2, 8, 8 e 1 a distribuição por nível do potássio. Quem que é a camada de valência do potássio? Vamos lá, eu vou grifar aqui, ó. Quem que é a camada de valência do potássio? É a última que você escreve. Isso aqui, ó. Isso é a camada de valência. Última que você escreveu, tá? Ele está estável? Vamos pensar assim, ó. Pela regra do octeto, ele está estável? Não. Não, ele tem que ter quantos elétrons aí? Tem que ter mais 7. Tem que ter mais 7. Só que fica mais fácil aqui ele ganhar mais 7. Agora perceba na penúltima. Essa aqui, ó, ele tá com 8. Concorda comigo que se eu sumir com essa aqui, ó, sumir com essa daqui, essa última, você vai ficar com a anterior, que é daí a regra do octeto. Isso, a anterior vai se tornar a última. E ele vai ter 8. Então, esse potássio, ele vai querer fazer o quê? Ó? Sumir com essa aqui, ó. Ele não quer essa aqui, que essa aqui está atrapalhando a vida dele. Então, ele quer sumir com essa última para justamente essa penúltima se tornar a última com 8 elétrons. E aí ele fica estável. Beleza? Então, esse elemento que é o potássio, ele vai receber o nome. Esses elementos que querem perder elétron para ficar estáveis, eles vão ser chamados de cátion. Vai ser o nome que ele vai receber a partir de agora. Então, o nomezinho dele vai ser um cátion. E esse cátion do potássio, a distribuição dele será essa aqui, ó. 2, 8 e 8, ficando igual ao gás nobre. Cátion é negativo, né? Cátion, ele é positivo.
Positivo. Quem perde elétron, lembra que o elétron é negativo, né? Ele está mandando carga negativa embora. Logo, ele está ficando positivo. Vou provar para você isso. O número atômico dele, Z, igual a 19. O número de prótons, lembra que o átomo ele tem prótons, elétrons e nêutrons, tá? Prótons, elétrons e nêutrons. O número de prótons, que é representado pela letra P, sempre vai ser igual ao número atômico. No caso 19 também. Isso nunca vai mudar, tá? Sempre vai ser igual. Quando você tem o átomo da tabela periódica, que você fez a distribuiçãozinha sem ganhar e sem perder elétron, o número de elétrons, que eu estou representando como E, também vai ser igual. 19. Então, antes dele ganhar ou perder, vamos fazer uma continha. O prótons, lembra que é positivo, a parte positiva do átomo, e o elétron é a parte negativa. Isso. Agora faz uma continha aqui, ó. Você tem 19 prótons. O elétron negativo. Menos 19 elétrons, você tem 0. Esse átomo é chamado de nêutron. Agora, o que eu fiz com o potássio aqui, para ele se tornar no cátion? Ele ganhou ou perdeu o elétron? Perdeu o elétron. Perdeu. Então, vamos manter aqui, ó. Aqui é o número de prótons, ó. Aqui não vai mudar, tá? Ó. Número de prótons e aqui o número de elétrons. Esse número de prótons não muda. Continua 19. Isso não vai mudar nunca, tá? 19. Menos. Ele perdeu quantos aqui agora? Perdeu só 1, né? Ele tem quantos elétrons agora? Depois que ele perdeu? 8 aqui, 8 aqui, 16, né? Mais 2 aqui, 18. 18. No total, ele tem 18. Agora faz a continha. Ficou meio feio aqui, ó. Mas vamos fazer a continha. 19 menos 18 vai dar quanto? 1. 1 positivo, certo? Então veja, ó, dá um valor positivo. E se ele tivesse perdido 2 elétrons? Vamos ver, ó. 19, número de prótons não muda, menos 17 menos agora. Então aqui daria quanto? Mais 2, ó. Então perceba que conforme ele vai perdendo elétron, ele vai ficando cada vez mais positivo. Por isso que o cátion ele é positivo. Tá? Está tirando carga negativa, logo ele está ficando positivo. Entendeu por que o cátion é positivo? Sim, sim. Beleza. Agora Ônion fazer mais... que é negativo, né? Oi? Ônion que é negativo, né? Isso mesmo. Então o potássio, a tendência dele vai ser um cátion. Ele vai perder um elétron, então você vai representar o potássio assim, ó. Na forma de cátion, né? O potássio, ele vai ter um númerozinho em cima, ó, escrito mais 1. Ou simplesmente mais, tá? Esse 1 não precisa escrever. Pode ser mais 1, ou pode ser assim, ó. Potássio com mais em cima. Então, quando você vê isso aqui, ó, isso mais 1 ou simplesmente mais, significa que ele é um cátion. Ou seja, ele perdeu a quantidade de elétrons que está em cima aqui, ó. Beleza? Tem 10 minutinhos para terminar a aula. Eu quero que vocês façam para mim, mas tem que ser bem rápido mesmo, tá? Para dar tempo de eu corrigir. O cálcio. Não, pegar o magnésio. Magnésio, número atômico 12. Quantos elétrons que ele vai ganhar ou perder? Ele vai perder, já vou dar uma dica para vocês. Ele vai perder. Quantos elétrons que ele vai perder? Tá? Vocês têm aí 2 minutinhos para fazer. Magnésio, número atômico 12. Ele vai perder quantos elétrons? Faça para mim aí. Vou tirar o compartilhamento. Olha, vou deixar na tabela aí. Vamos lá, vamos ver quem faz primeiro. Vocês fazem, eu vou apagando o meu quadro ali. Tudo baseado na distribuição, hein? Tem que saber fazer a distribuição. Vou passar uma colinha aqui para quem está meio perdido aí na distribuição. Um S deu
1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. E daí no nível deu K igual a 2, L igual a 8 e M igual a 8. Isso, cara. Não, ainda. Pera aí, vamos lá. Acho que deu uma coisa errada aí. Magnésio, 1s2, 2s2, 2p6, você falou, né? Tá certo. Depois, viu qual? 3s2. 3s2 e depois? 3p6. 3p6, beleza. Subnível é essa mesmo. Por nível, K igual a quanto que você falou? 2. 2. L igual a? 8. 8, beleza. E M igual a? 8. Opa, pera aí, ó. Fizemos uma coisa errada aqui, tanto eu quanto você, ó. O número atômico do magnésio é? Deixa eu voltar aqui. É 12. 12. Qual que é a somatória que deu aqui, ó? Passou de 12, né? 2 aqui, ó. Mais 2, 4. Mais 6, 10. Mais 2, 12. Acabou ali, né? Esse 3p6 não tem. Não, a gente já havia chego já no 12, né? Então esse 3p6 não tem, ó. Tem que somar até chegar no número atômico. Então aí essa última não vai ter 8, né? Vai ter quantos? Vai ter 2. 2 elétrons, isso aí. E agora? O magnésio ele vai querer perder? Ele vai perder. Ele vai perder quantos elétrons? Vai perder 7. Não. 6. Ele quer ficar com 8 na última, né? Essa aqui é a última. Tem duas hipóteses. Ou aqui ele ganha 6, ou ele ganha 6 elétrons, que ficaria com 8, né? Ou uma segunda hipótese. Perde 2. Isso, ele vai perder 2, para que essa penúltima seja a última. Então aqui ele perde 2. Então qual que vai ser a hipótese que ele vai preferir? Sempre a menor quantidade, né? 6 elétrons, não vai querer fazer isso, que a menor Ele quantidade está aqui. 2. Isso. Então essas duas aqui, ó, vai sumir. Essa última ele perde. Beleza? Então vamos fazer as continhas. Quantos prótons que ele tem no total? Número atômico, né? Que é 12. 12. Quantos elétrons que ele tem? Número atômico, que é 12. Então, aqui vai continuar 12. Ó, só para fazer a continha. Aqui é 12, né? Elétron fica negativo e o próton fica positivo. Positivo. Então, se eu somar aqui, dá 0. Agora, o número de prótons não muda, 12. Agora, quantos elétrons que ele passou a ter? Não é mais 12, né? Ele passou a ter quantos elétrons? Ele perdeu quantos? Perdeu 2. 2. Então, ele vai ter quantos agora? 8. Soma tudo. 10, né? 10. Isso, que ele vai ter aqui, ó. 2 aqui e 8 aqui, ó. Então, eu vou somar tudo isso aqui, ó. No total de elétrons, soma tudo, tá? Então, 8 mais 2, 10. Aí faz a continha nova. Mais 12, que é o número atômico, que isso não muda. Menos 10, qual que vai ser o númerozinho que vai aparecer em cima dele? 2. Mais 2. Isso mesmo. Isso, é um cátion. Então, como é que vai ser a representação dele? O magnésio, em cima dele, na forma de cátion, vai aparecer mais 2. Ou 2 mais, tá? Pode ser mais 2 ou 2 mais. Beleza? Agora vamos ver um que seja negativo, para fechar aqui nossa aula. Tem um tempinho ainda. Fizemos um positivo, 2 positivos, né? Uma tarefa para vocês aí. Não vou fazer agora, tá? Nas próximas aulas eu corrijo. Eu quero que vocês façam para mim qual vai ser a carga. Anote aí a tarefa. Qual que vai ser isso? Esse númerozinho que aparece em cima chama-se carga, tá? Qual vai ser a carga do estrôncio, número atômico 38? Estrôncio, número atômico 38. Estão anotando aí? Sim. Do alumínio, número atômico 13. Só esses dois. Tá bom esses dois. Então, estrôncio, número atômico 38 e alumínio, número atômico 13.
Agora vamos pegar um que vai dar negativo, para a gente ver as duas regras, né? Não adianta só positivo, porque na ligação química precisa dos dois. Tanto positivo quanto negativo. Então vamos lá. Já vai fazendo a distribuição aí do oxigênio. O oxigênio tem número atômico... É para fazer agora? Isso, vamos fazendo junto. O número atômico tem oxigênio 8. Então vamos ver ali, ó. Oxigênio, o elemento oxigênio. Oxigênio, ele tem número atômico 8. Então, 1s2. 2s2. 2s2. E o 2p4? 2p4. Perfeito, o subnível é essa. Para ficar perfeito mesmo, por nível, vamos lá, acho que você entendeu já. Como é que vai ficar por nível? K igual a 2. L igual a 2. Não. Ó, o L é o segundo nível. Esse está tendo dificuldade ainda, né? Segundo tá aqui, ó. Tem 2 aqui e eu tenho 2 aqui. Ah, é 6, é 6. Isso. Então o Eu último não tava vendo que tinha 2. O último é 6. Beleza? Agora um macetinho para vocês. Eu vou escrever aqui em cima. Grave esse macetinho. Existem 3 tipos de elemento na tabela periódica: metal, ametal e gases nobres. Esses 3, tá? Então existe metal, existe ametal, que é um não metal, e gases nobres. São esses três tipos de elementos que existem, que são importantes para a gente. Todo metal, sem exceção, todo metal, eles querem perder elétron, sem exceção nenhuma, tá? Deu um metal, quer perder elétron. Como que você sabe que o elemento é um metal? Ele vai ter 1, 2 ou 3 elétrons na camada de valência. Isso é um metal. Isso já parte da ligação mesmo, tá? Quando que eu sei que é um ametal? Todo ametal, sem exceção, eles vão querer ganhar elétrons. 5, 6 ou 7. E a partir de 4. 4, 5, 6 ou 7 elétrons na camada de valência. Camada de valência. Isso. E quando que eu sei que é um gás nobre? Que não quer ganhar nem perder. Ele quer ficar do jeito que ele está mesmo. 8 elétrons. Exatamente isso, com exceção do hélio, que são 2, né? Então aqui não quer ganhar nem perder. Ele terá 8 elétrons, com exceção do hélio, que tem 2. Que tem 2 elétrons. Existe uma exceção aqui para o metal? Existe uma outra exceção, que é o hidrogênio. Hidrogênio. É um... Isso, o hidrogênio é um elétron. Você vai colocar ele aqui nos ametais. Tá? Então aqui, ó, é o hidrogênio. Ele é um ametal também. Beleza? Então são só essas duas exceções. Então o oxigênio, ele quer ganhar ou perder elétron? Vamos voltar para o nosso exemplo. Quem que é a camada de valência do oxigênio? É a última que você escreveu, ó. L igual a 6. Beleza? Ele quer ganhar ou perder elétron? Bom, metal ou ametal? 6 elétrons, ele é um... Ametal. Ametal. Todo ametal quer fazer o quê? Ganhar elétrons. Ganhar elétron. Ele vai querer ganhar até quanto? Até ficar com 8. Tá? Ele quer fechar 8. Então, quantos elétrons aqui? Sempre na última camada que você vai olhar aqui para ele. Ó. Quantos elétrons que ele vai querer ganhar? Isso, 2 elétrons. Então, ele vai querer ganhar 2 elétrons. Então, ele ganha 2 elétrons. E todos os elementos que ganham elétron, eles vão ser chamados de ânions. Ânions. Beleza? Ele vai ganhar 2. Então, ele vai ser chamado de ânion. Vamos fazer a continha para saber qual que vai ser a carga? Daí a gente finaliza a aula de hoje. Qual que é o número de prótons? Qual que é o número de elétrons dele? Vamos fazer a tabelinha aqui embaixo. Quantos prótons que ele tem? 8. 8. Se não tivesse ganho nem perdido, teria 8 elétrons também. 8 também.
Então, menos 8 aqui, mais 8 aqui, última partezinha, tá? Daí a gente finaliza a aula. Então, aqui vai dar 0. 0. O número de prótons não muda, mais 8. Agora, ele quer fazer o quê? Ele não quer ganhar 2? Sim. Então, ele vai ter quantos no total agora? Total, tudo. Ele tinha 8, né? Ele vai querer ganhar mais 2. Então, ele vai ficar com quantos? 10. 10. Então, menos 10. Agora, vamos fazer a continha. Mais 8 menos 10 vai dar? 2. Menos 2 negativo, né? Vai dar com um sinalzinho. Menos 2. Isso. Então, qual que vai ser a representação do oxigênio? O que vai aparecer em cima dele? Na forma de... Menos 2. Isso, menos 2 ou 2 menos. Então, isso aqui, ó, vai ser a representação do oxigênio, tá? Na forma de ânion. Tranquilo? Tranquilo. E a última parte, 1 minuto para finalizar, nós temos cátions que fizeram o quê? Ganharam elétron, né? Desculpa, perderam elétron. Nós temos os ânions, que ganharam elétron. Se eu quiser dar um nome só para esses dois, cátions e ânions, eu posso chamar esses dois de íons. Então, eu tenho dois tipos de íon. Os cátions, que perderam elétron, e os ânions, que ganharam elétron, que no caso aqui é o oxigênio como exemplo. Tranquilo? Vou passar um exemplo aqui de ânion para você fazer em casa. 2 exemplos, o cloro e o selênio. Cloro e selênio. Então, anote mais esses dois e aí finalizamos a aula de hoje. Cloro e selênio, eles terão cargas negativas, tá? Quais serão essas cargas negativas? Que nem do oxigênio é menos 2. Então, do cloro e do selênio, quais serão? Beleza, povo? Ficou meio pesadinha a aula de hoje, né? Mas espero que vocês tenham entendido. Não, ficou de boa, de boa. Foi de boa? Entendeu bem, né? Eu sei que depois vão ter dúvida, né? Mas vejam a apostila. Se bem que na apostila não tem tanta explicação sobre isso, tá? É mais na videoaula mesmo. Vocês vão ter que procurar outras coisas além do livro, tá? O livro está bem superficial. Eu vou deixar essa aula para vocês lá no eClass. Sempre que você quiser, né, veja novamente e vai estar postado lá a explicação de novo. Beleza, povo? Então, espero que tenha gostado da aula. Grande abraço, né? Convide teus amigos aí, pessoal, a participar das outras. Pessoal aí que não participou muito, né? O Bernardo, a Gabizinha, né? A Isabelle. Faz que nem o Rzinho, participe falando, né? Como se fosse aula presencial mesmo. E aí vocês vão aprender bastante com isso. Então, me despeço aqui. Deus abençoe vocês. Tchau, professor. Falou, guri. Tamo junto.